Boa noite a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos começar a noite de hoje fazendo uma oração. Pai, é sempre com muita gratidão e amor que nos apresentamos a Ti. Que a vossa inspiração nos guie em todos os nossos dias. Que a Tua bondade nos ensine a ser melhor. Que Teu perdão nos incline a misericórdia para os nossos irmãos de caminhada. Que essa noite sejamos abençoados por Ti. Que assim seja. Relacionado ao tema que falarei hoje, vamos começar então a ler uma frase de Emmanuel do livro O Consolador. Toda crença é respeitável, no entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhes negue fidelidade. E a explanação de hoje começa com uma pergunta. O que o Espiritismo espera de nós? Sabemos que a doutrina espírita, ela é um ensinamento, é uma proposta filosófica, científica, moral e tem aspecto religioso. Ela nos fala de Deus, da nossa origem, de onde nós viemos, de como as coisas se formam, enfim, ela é uma doutrina bastante abrangente. Muito se diz que a doutrina espírita vem para iluminar o mundo, esclarecer as consciências humanas e consolar os corações. E vem aí um questionamento. Por que eu sou espírita? Por que eu gosto ou por que me simpatizo com o espiritismo? Essas perguntas são altamente importantes. Elas têm que fazer sentido, primeiro dentro da nossa consciência, da nossa inteligência, da nossa razão. A doutrina espírita, primeiramente, ela precisa ser vista como algo lógico, racional. E aí sim, nós estaremos efetivamente no rumo certo. Sem razão e sem sentimento, nada muda aqui fora. Essa é a grande verdade. E não foi à toa que Allan Kardec iniciou seu trabalho, sua missão, através do Livro dos Espíritos. Obra essa onde encontramos a razão, nós encontramos as respostas, porque é um livro de perguntas e respostas. Em seguida, Allan Kardec divulgou o Evangelho segundo o Espiritismo, facilitando a interpretação daquilo que nos foi primeiramente dito no Livro dos Espíritos, facilitando a interpretação das parábolas, das lições que Jesus tinha nos deixado, né? E ele despertou os nossos sentimentos. Kardec vem e explica. Quando eu desperto a minha mente, quando eu raciocínio, eu mudo o meu sentimento, a minha forma de ser, a minha forma de agir. É onde se inicia a transformação dos pensamentos e sentimentos. E aí as coisas começam a se transformar, a mudar, a melhorar. É hora de incorporarmos esses dois grandes elementos na nossa vida, a razão e o sentimento. Não há para trabalhar com eles separadamente, pois assim nós vamos conseguir transformar o nosso coração, o nosso ser, o nosso espírito em uma grande fortaleza. A doutrina espírita, ela não é feita apenas de livros, obras, palavras. É algo muito maior, é algo muito mais profundo. Nós precisamos compreender a dimensão, a grandiosidade, a oportunidade que é ter uma doutrina como essa para nos esclarecer, consolar, orientar e guiar. Hoje, nós estamos vivendo o auge da transição planetária. Nunca antes da história a humanidade foi tão exigida do ponto de vista do progresso, da evolução, da melhora e do crescimento espiritual. O Espiritismo é uma luz, uma das luzes da humanidade. E se o Espiritismo é essa luz, a lanterna que vem iluminar o mundo, somos nós, os espíritas.
Nós somos a bateria dessa lanterna, aqui no mundo terrestre e no mundo espiritual. A maior tarefa da humanidade é manter essa luz acesa. A doutrina é basicamente obras do ponto de vista da construção, da codificação. O trabalho fundamental de Kardec foi organizar, deixar tudo bem explicadinho para que nós pudéssemos estudar. Só que toda a obra, sem prática, ela não serve para nada. Essa é a grande verdade. E é isso que o Espiritismo espera de nós. O nosso despertar de consciência, o nosso despertar dos sentimentos. Porque sem isso, nós não estaremos alimentando essa luz. Nós não seremos a bateria dessa lanterna. E manter essa luz acesa exige muito trabalho, comprometimento, dedicação e disciplina. Emmanuel nos diz: bastam as simples chamas de uma vela para iluminar metros e metros de uma escuridão, mas basta um pequeno sopro para ela se apagar. Uma vez acontecendo esse despertar dentro de nós, não tem mais volta, é para sempre, é para a eternidade. O grande trabalho do espírita sempre será dentro de si mesmo, primeiramente, para manter essa luz acesa. A chama desse compromisso de espalhar essa luz em qualquer parte, em qualquer circunstância. Espalhar essa luz não é sair falando por aí do Espiritismo, mas sim colocar os ensinamentos do Espiritismo em prática. Espalhar essa luz é cuidar de pequenas coisas, pequenos detalhes. Cuidar de nós mesmos, da nossa casa, dos nossos entes queridos, no nosso trabalho, no trânsito, enfim, na sociedade, na nossa convivência. E quando se fala em espalhar luz, não é nada difícil. É ser simpático, é ser empático. E é para ser assim em qualquer lugar, não só dentro da nossa casa ou dentro da casa espírita. Qual é a luz que nós estamos produzindo? Pensamos nisso já? Qual é a carga que nós estamos dando para a bateria dessa lanterna que vai dominar o mundo? Aí vem Divaldo e ele nos diz que o espírita ele precisa ter 3 coisas básicas. São elas: se espiritualizar, se qualificar e se humanizar. Nós vamos começar então falando pela primeira, que é se espiritualizar. Não necessariamente aquele que se diz espírita é uma pessoa espiritualizada, porque é algo bem diferente e muita gente não tem essa compreensão, esse entendimento. Espiritualização é um patamar, é uma evolução, é um estado espiritual, é um estado de consciência, é uma maturidade espiritual alcançada. Emmanuel nos diz: espírita, seja o nome do teu nome. Ou seja, é necessário que sintonizemos com a profundidade do conteúdo proposto pelo Espiritismo, para que possamos sair da superficialidade das coisas e mergulhar nas profundezas da proposta da doutrina, para que assim conseguiremos destravar a chavinha daqui e depois daqui. Quando nós nos espiritualizamos, nós fortalecemos a nossa fé se renova. E aí a pergunta é: fé na religião? Não necessariamente. Pode ser a fé no bem, até deve ser a fé no bem, no amor, na caridade, no respeito das pessoas entre os povos. A fé no amor como um todo, não exatamente a fé religiosa. Pode ser na fé religiosa também, sim, mas é diferente. Eu posso ter religião e não ter nem um pouquinho de religiosidade. A religiosidade é algo bem mais importante do que a religião. É algo que temos que dar muito mais valor para a religiosidade e não para a religião.
A religiosidade, ela é transcendental, ela independe de qualquer nomenclatura. Deus não se importa com o nome que eu dou para aquilo que eu sigo. Deus se preocupa, se importa com aquilo que eu faço. Porque religiões há muitas. Espiritualidade, religiosidade, só uma. Deus se preocupa se eu estou avançando nesse estágio de chegar até a religiosidade. É isso que Ele quer, é isso que Ele espera de todos nós. Se espiritualizar é de fato adquirirmos o senso de sermos exatamente o Filho de Deus. E quando adquirimos essa espiritualização, começamos a ressignificar a nossa vida, começamos a reconstruir os nossos valores. Começamos a nos preocupar com coisas que realmente fazem sentido, com coisas que de fato nos proporcionam o bem, não só para mim, mas também para todas aquelas pessoas que estão ao meu redor, que vai ampliando até chegar no mundo. Nós temos que nos preocupar com o planeta que nós estamos morando, nessa estada da espiritualidade. Isso é se espiritualizar. E o segundo ponto que o espírita precisa muito, como disse Divaldo, é se qualificar. O que significa se qualificar? Significa que nós precisamos estudar, e não é pouco. Nós precisamos estudar muito. É preciso estudar, preciso se conscientizar, conhecer a fundo os princípios de Kardec na codificação. Quando nos aprofundamos nos estudos, nós conseguimos aí sim entender a profundidade, a dimensão do Espiritismo. Percebemos que, de fato, o Espiritismo é uma doutrina que partiu desde o início de pressupostos lógicos, racionais, sistemáticos e organizados. Não sejamos aqueles espectadores mortos. Quem são eles? São aqueles que buscam no Espiritismo o ritual do passe, da água fluidificada, da palestra. Tudo isso é importante. Sim, faz parte do contexto, mas não pode ser apenas isso para você se denominar espírita. Isso é só um pedacinho daquilo que a gente precisa. E o grande trabalho está no quê? Ele está no estudo, ele está no conhecimento, na compreensão, no raciocínio e, finalmente e especialmente, na ação efetiva. Mas essa ação só virá depois que a gente conseguir entender, sentir e depois executar. E qual é a melhor forma que a gente pode contribuir para o Espiritismo? A nossa maior contribuição para a doutrina espírita é compreendê-la para não a distorcer e, sim, efetivamente usá-la por inteiro. À medida que vamos avançando no conhecimento, avançando na inteligência, avançando sobre as coisas, sobre nós mesmos, sobre a nossa natureza, da onde que nós viemos, para onde nós vamos, no que consiste a vida, algumas respostas até sobre o próprio Deus, nós vamos aprendendo a valorizar mais o nosso tempo, vamos aprendendo a valorizar mais a nossa passagem aqui no planeta Terra. À medida que nós vamos avançando, nós vamos parando de ficar com picuinhas, importando mais com coisas materiais do que as espirituais, aquelas que são realmente verdadeiras para a nossa evolução. Nós temos que nos concentrar nesse trabalho. Trabalhar por mim, para as pessoas ao meu redor, pelo Espiritismo. Contribuir para colocar um pouquinho de carga naquela lanterna que nós falamos lá atrás, pois é ela que vai iluminar o mundo. Saber é muito bom. O estudo é excelente. Mas só saber, como já falamos, não é tudo.
é preciso fazer, executar realmente aquilo que aprendemos. Emmanuel nos diz o seguinte: indaguemos, estudemos, movimentemos-nos nas esferas científicas e filosóficas. Porém, não nos esqueçamos de amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. Sem amor, os mais alucinantes oráculos serão igualmente aquele sino que tange, sem resultado prático para as necessidades espirituais. Ou seja, a prática, o exercício constante daquilo que nós aprendemos. E o terceiro e último pilar que o espírita precisa é se humanizar. Precisamos nos tornarmos mais humanos, valorizar mais a vida, mais as pessoas, o bem, o respeito, a compreensão, a tolerância mútua. Temos que aprender a construir a tolerância, já foi falado aqui uma vez sobre isso. Essa palavra, tolerância, ela nunca foi tão forte e presente na história humana. Ter diálogo, saber ouvir. Humanização no sentido de encarar a humanidade como um todo, como uma família, vindo de um único lugar, que é Deus. Nós todos somos filhos de Deus. Eliminarmos a história do nós contra eles. Isso não existe. Não existe nós contra eles. Só existe nós. Não existe lado A ou lado B. Todos nós estamos no mesmo lugar, no mesmo lado, e a verdade é essa. Em situações diferentes, sim. Cada um na sua situação, diante da sua evolução, né? da sua missão enquanto espíritos aqui encarnados. Mas nós estamos dividindo o mesmo espaço. Nós temos o mesmo objetivo final, que é a evolução, o crescimento, a nossa melhora, a nossa transformação moral. Quem é que não quer melhorar? Quem é que não quer evoluir? Quem é que não quer ser mais feliz? Temos que nos humanizar, compartilhar e projetar a esperança. Parar de projetar apenas o medo, a insegurança, a reclamação, a violência. Projetar esperança no mundo, nas pessoas, acreditar no bem, sempre no bem. A fé não é apenas acreditar em Deus. A fé também estar no ser bom. A fé pode ser no amor. A fé pode ser na caridade. E o que é caridade especificamente? Já aprendemos que a caridade é o amor em exercício. É o amor em ação. Amor é sentimento. Caridade é execução desse amor. É simples assim. Caridade é uma luz interna. Caridade é algo que muda, melhora, transforma. Que essa caridade possa jamais se apagar dos nossos corações. E depende de nós não deixarmos que ela se apague. Toda religião apregoa o bem como o preço do paraíso aos seus fiéis. No entanto, apenas a doutrina espírita, ela estabelece a caridade incondicional como simples dever, que é o amor. E por que eu sou espírita? Qual o objetivo da minha fé? Qual é o objetivo da minha crença? Tem que ter objetivo. Tudo nessa vida tem que ter um objetivo. E ter fé em alguma coisa tem que ter um objetivo. E o objetivo do Espiritismo, ele é bem simples. Ele é o de iluminar os corações e as almas. Mas paulatinamente. É um processo devagar, porém constante. Mas ele tem que começar. E começar do começo. Ele tem que começar primeiramente aqui dentro de nós. E repetindo que o maior e mais árduo trabalho de todo espírita é sempre aquele que tem que acontecer dentro de si. O trabalho mais árduo é aquele que nós temos que fazer em nós mesmos.
mudando o nosso caráter, mudando o nosso comportamento, a forma de pensar, a forma de agir, né? E Emmanuel fala o seguinte: como seremos benfeitores de 100 ou de 1000 pessoas ao mesmo tempo, se ainda não aprendemos a servir, a ajudar 5 ou 10 criaturas? Ou seja, reforçando aquilo que eu falei há momentos atrás, é um processo lento, devagar, porém contínuo, com disciplina. E todas essas oportunidades são para todos nós, sem qualquer diferenciação. E para finalizar nosso bate-papo, as informações que eu trouxe hoje, eu deixo mais uma frase de Emmanuel para nós pensarmos a respeito. Aprenda a semear a luz no solo dos corações, conduzindo o arado milagroso do amor, para que as sombras da ignorância abandonem a terra para sempre. Que assim seja. Gratidão por ter a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Gratidão pela atenção que vocês dispensaram a mim. E desejo a todos uma boa noite, sempre com a presença de Deus e dos espíritos de luz junto de vocês.